Olá a todos! Bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos aprender uma habilidade fundamental para desenvolvedores: como conectar um banco de dados MySQL no PHP usando a extensão MySQLi. Vamos focar no essencial para que vocês entendam como estabelecer essa conexão e realizar operações com a base de dados. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Antes de mergulharmos na conexão com o banco de dados, é importante entendermos o conceito das operações CRUD. CRUD é um acrônimo que representa as 4 operações básicas em um sistema de gerenciamento de bancos de dados: Create, criar; Read, ler; Update, atualizar; e Delete, excluir. Essas operações nos permitem criar novos registros, recuperar informações existentes, atualizar dados existentes e também remover registros quando necessário. Ao dominar essas operações, teremos o controle completo sobre a manipulação dos dados em nosso banco de dados. Vamos explorar cada uma delas ao longo desse nosso tutorial. Vamos para o código. Neste código, estamos criando um script modelo para estabelecer uma conexão com o banco de dados. Eu vou explicar passo a passo o que cada código faz, cada parte do código faz. Primeiro, definimos o caminho do arquivo de configuração que contém os dados de acesso ao banco de dados. Esse arquivo geralmente é armazenado em uma pasta de configuração separada, para manter as configurações sensíveis protegidas. Em seguida, carregamos os dados de conexão do arquivo de configuração usando a função file_get_contents. E em seguida, decodificamos o conteúdo do arquivo JSON usando a função JSON_decode. Agora vem a parte importante: a conexão com o banco de dados. Usando a extensão MySQLi. Usamos a função MySQLConnect para estabelecer a conexão, passando como argumento o nome do host do banco de dados, o nome de usuário, a senha e o nome do banco de dados. Após estabelecermos a conexão, verificamos se houve algum erro ao conectar. Se a conexão falhar, lançamos uma exceção com a mensagem erro ao tentar conectar o banco de dados. Por fim, caso ocorra alguma exceção, usamos a função die para encerrar o script e exibir a mensagem de erro correspondente. Agora vamos analisar o código que faz a inserção ou alteração dos dados na tabela. Então, neste código temos uma página inicial que inclui arquivos necessários e executa as diferentes ações com base no método de envio da requisição. Primeiro, há uma série de inclusões de arquivos. Os arquivos incluídos são config, inc.php, header.php e conexão.php. Esses arquivos eles contêm configurações, estilos, funções relacionadas ao projeto. Em seguida, temos uma seção do código onde é verificado o método de envio da requisição, se é a GET ou se é POST. Então, neste caso, estamos interessados apenas no método POST. Dentro do bloco do método POST, há o processamento de dados enviados. O código verifica se um campo chamado código está presente nos dados recebidos. Se o campo código estiver presente, isso indica que se trata de uma atualização de registro no banco de dados. Caso contrário, é uma inclusão de um novo registro. Dependendo da situação, o código constrói uma consulta SQL apropriada para atualização ou inserção de dados na tabela curso.
Em seguida, ele prepara a consulta usando MySQLi Prepare e vincula os parâmetros usando bind param para evitar a injeção de SQL. Após executar a consulta, com o STM, a flechinha de objeto, execute, como nós falamos na nossa aula, é verificado se houve algum erro durante a execução. Se ocorrer um erro, é exibida a mensagem: não foi possível incluir ou atualizar o registro. Em seguida, o código fecha as declarações preparadas com STM close e a conexão com o banco de dados com close. Após o processamento, é exibida a mensagem: registro incluído ou atualizado com sucesso, redirecionando para a página inicial do módulo, e é feito um redirecionamento para a página inicial do módulo após um intervalo de 2 segundos. Se o método de envio da requisição não for POST, é incluído o arquivo form.tpl.html, que contém o formulário de entrada de dados para inclusão ou atualização de cursos. E por fim, o código inclui o arquivo folder.php, que contém o rodapé da página. Então, esse arquivo todinho aqui é o que tem a responsabilidade de acordo com a requisição de entrada que nós recebemos, ou GET ou POST, fazer ou a atualização ou a inserção de novos dados. É importante mencionar aqui nesse arquivo, tem alguns fatores importantes, algumas informações muito importantes aqui. Primeiro, vocês repararam aqui que eu tenho, na minha consulta, eu tenho update curso set nome igual a interrogação, data início igual a interrogação, data término igual a interrogação, where ID igual a interrogação. Essas interrogações a gente utiliza em consultas preparadas para evitar o uso de injeção SQL. Depois dei uma pesquisada aí na internet para saber exatamente do que se trata uma injeção SQL. Só posso adiantar que hackers ou pessoas com uma pretensão, maliciosa, ela pode injetar aqui comandos no SQL e pode fazer uma invasão aqui, obter dados, e enfim. E para evitar isso, a gente utiliza essa função, esse MySQLi Prepare, que a gente informa qual é a conexão e qual é a consulta que a gente está enviando. Essa consulta, então, como é uma consulta preparada, ela requer que a gente informe quais são os parâmetros e o tipo desses parâmetros. E aí sim, nessa linha aqui, STM, que é o statement, que é a declaração, bind ou bind param, ou bind param no português mesmo, eu tenho aqui e essas letrinhas que aparecem aqui, está dizendo para nós que é string, 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 e as variáveis são nome, data início, data término e código. Da mesma forma aqui no insert, insert, nome, data início, data término, values, ao invés de colocar as variáveis diretamente aqui, eu crio uma consulta preparada usando a função MySQLi Prepare. Da mesma forma, informando a conexão e qual é a consulta SQL. Então, repare que a interrogação vai ser sempre substituída na ordem em que recebe. Então nós temos aqui string, 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 nome, data início e data término. Isso aí, então, a gente tem o que a gente chama de parâmetros da consulta preparada. É o bind param. Então, nessa mesma linha de raciocínio, nós temos aqui o arquivo de scripts PHP responsável por listar o conteúdo, ou os dados, os registros da tabela. A tabela aqui, no caso, é a tabela cursos, Aqui
nessa linha, da linha 9 à linha 12, eu montei uma consulta SQL que usa um select. Então tem um select ID, nome, né, a data de início, a data de término, from curso. A data de início, a data de término, eu estou usando aqui um date format, data início, e estou dando um formato que eu quero que apareça para mim dia, mês e ano, né? E estou dando um apelido para ela como início, ou seja, vai aparecer para mim lá no cabeçalho da tabela, que eu vou montar em HTML, vai aparecer para mim início, tá? Muito bem. Aqui a gente já sabe, né, que é uma consulta. Eu tô utilizando como se fosse uma consulta preparada, apesar de eu não ter nenhum parâmetro que seja necessário enviar, mas de qualquer forma eu mantive aqui uma consulta preparada, onde eu estou enviando aqui a conexão propriamente dita e a consulta nessa variável SQL. Aqui eu faço a execução, ou seja, eu verifico, na verdade eu não verifico, na verdade eu já executo, né? Aqui você poderia fazer o seguinte, ó, se isso aqui não executar, ou se der algum erro, né? Se der algum erro aqui, eu posso pedir para que ele mostre uma mensagem e saia do programa, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, peço para ele mostrar essa mensagem. Não foi possível executar a consulta. Ó, caso nenhum erro ocorra, né? Então ele continua. Ele vai pegar aqui, vai pegar o resultado, né? Ele vai pegar o resultado. Esse resultado, então, ele vai armazenar numa variável results. Eu estou pegando esses resultados e estou entregando aqui diretamente a uma tabela que eu criei dinamicamente também, usando PHP e já embutindo as classes do Bootstrap. Então aqui na verdade é uma tabela normal, só que eu estou inserindo via PHP direto, eu estou misturando o código aqui. Enfim, geralmente eu trabalho pegando um template externo, né, fazendo a parte do PHP e depois dando um include aqui no template. Mas pense como se eu estivesse pegando um template externo aqui, tá bom? E aí então, no corpo da tabela eu faço um loop com while, onde eu faço com que ele leia linha a linha dos registros que foram obtidos lá no result. E cada linha do resultado, cada linha de result aqui, eu estou pedindo para ele fazer pegar o objeto, pegar como sendo um objeto, ou seja, fetch object. Quando eu pego via fetch object, ao invés de eu usar o símbolo, né, de colchetes, que seria um vetor associativo, por exemplo, se aqui fosse, ao invés de fetch object, fosse um fetch assoc, eu pegaria com colchetes. Mas como eu estou pegando como objeto, eu uso a setinha aqui, características de objetos aqui no PHP. Muito bem, então eu fazendo assim, estou montando concatenando aqui a variável table com os meus com as minhas com as minhas tags, né, HTML, e aí eu estou montando, né? Então TR a gente sabe que é linha, TD a gente sabe que é coluna. Então eu estou dando um loop aqui em cada linha do resultado, e cada linha do resultado eu estou separando cada coluna lá da tabela e colocando aqui na coluna da tabela HTML. E aqui dentro eu tenho uma outra coluna, onde é a coluna de operações, né? Onde a gente vai clicar em editar, excluir, para a gente poder manipular ou gerenciar os dados aqui. Fechando aqui o meu table, né? Fechando a minha tabela, eu peço para exibir essa tabela. Então, gente, eu faço às vezes de forma diferente, para que vocês entendam que tenho várias formas de fazer a mesma coisa. Mas o legal é pegar tudo isso que eu fiz aqui e colocar no padrão lá que a gente está utilizando, que é separar PHP
né, o código PHP do código HTML. Depois de feito tudo isso, eu fecho o resultado, fecho também a minha declaração, né, preparada, meu statement, né, e fecho também a conexão. Pronto, então nós temos o arquivo aqui responsável por fazer o select, é a parte read, né, do CRUD. Agora chegou a vez da gente trabalhar com a exclusão de registro. A exclusão de registro segue o mesmo princípio. Temos um arquivo aqui que já está dentro do padrão, né, do nosso mini framework que nós criamos, né, onde a gente está fazendo as inclusões necessárias. Isso aqui já não é mais necessário falar, não é isso? E o arquivo que não pode deixar de ser incluído é o conexão.php, que é ele que lida com a conexão com o banco de dados. E é ele que vai gerar para nós lá, ou ele que vai nos entregar uma variável chamada contendo a conexão. Bom, tirando o HTML, que eu não vou mais explicar o HTML aqui, eu criei uma variável, essa variável está recebendo aqui lá do formulário de entrada, né, um campo chamado ID. Então, request ID. Bom, quando eu faço isso, é o seguinte, eu estou pegando lá qualquer coisa que foi enviada, seja por post ou por get. Então, esse underline request, ele serve para que a gente pegue os dados, tanto as requisições enviadas, né, via HTTP pelo modo get ou pelo método post. Se não vier nada aqui, ó, nada, ele vai entender que eu vou colocar uma variável nula, uma string vazia, na verdade. Essa string aqui não tem nada, né? Uma string vazia. Então essa é a lógica, tá? Então esse símbolo aqui de coalesce, ele significa exatamente isso, tá? Se não vier essa variável, se essa variável por algum acaso não tiver sido, né, configurada ou não tiver dado algum nela, ela então vai entregar uma string vazia. Bom, mas se veio alguma coisa, né, se a variável código veio com algum conteúdo, então ele vem aqui, ó, e vai executar esta consulta. E essa consulta é uma consulta preparada. Por que uma consulta preparada? Porque tem parâmetros aqui, tem um argumento, né, o ID. A gente já sabe que a gente não entrega diretamente aqui a variável aqui na nossa consulta, né, para evitar injeção de SQL. Muito bem, agora nós temos a nossa declaração, nosso statement, criando aqui uma variável STM que vai receber, né, essa consulta preparada, ó. MySQLi prepare, eu informo aqui a conexão, vindo lá do arquivo de conexão, e a query que eu quero realizar, o SQL que eu quero realizar. A partir daqui eu faço um bind param, né, ou um bind param. Eu sempre falo ou em inglês ou em português, o importante é que vocês entendam, tá? Mas esse bind param ou bind param, ele vai entregar a variável aqui, olha, vai construir, né, os parâmetros necessários para que a nossa consulta seja executada lá no banco. E eu estou dizendo que eu estou enviando para ele um número inteiro, tá? Esse número inteiro aqui é do ID. Eu poderia usar string também, sem problema, porque pode ser que aqui ele venha como string, se porventura vier de uma URL via get, então ele vai vir como string, tá bom? Então isso aqui é indiferente neste caso aqui. Se essa consulta preparada não for executada, se ela não tiver sido executada, se deu algum erro, ele vai informar que não foi possível excluir o registro. Agora, se tudo ocorreu dentro do esperado, eu vou fechar essa declaração, o statement,
né, STM close, e vou fechar a conexão, tá? Feito isso, conexão fechada, eu exibo a mensagem que o registro foi excluído com sucesso, já que não houve erro, então sinal que ele foi excluído com sucesso. E aqui eu redireciono ou dou um direcionamento para ele. Na verdade, eu faço um refresh no meu browser e espero 2 segundos e vou para a tela inicial do módulo, tá? Para o script inicial lá, o arquivo index do módulo. Agora, caso, né, não foi enviado código nenhum, aí ele vai mostrar o formulário pedindo para que eu preencha o código do curso que eu quero excluir. Então nessa parte aqui eu estou montando um HTML. Caso não tenha sido informado, né, nenhum código, ele então vai informar para mim, tá? Ele vai renderizar aqui um formulário para que eu possa então mostrar qual é o número, o ID do curso ou o que eu queira excluir, tá bom? Feito. Depois segue as regras lá do nosso template, que é mostrar o rodapé, enfim. Então essa aqui seria a página dentro do nosso mini framework aqui, responsável pela exclusão do arquivo, do registro lá na tabela curso. Já que em pesquisar, seguindo a mesma linha, eu tenho novamente, né, a inclusão dos arquivos necessários, que faz parte do nosso mini framework. Mais uma vez, não podemos deixar de incluir jamais conexão, né, senão as nossas consultas não funcionam. Aqui nessa linha 10, eu estou pegando aqui qual é o método que eu estou recebendo, se é o método enviado via HTTP, se é GET ou se é POST, né? Se eu estou enviando por uma URL ou se eu estou enviando via formulário. As informações, os parâmetros estão vindo via um formulário. Se foi aqui nesse caso aqui, qualquer que seja ele, eu vou tentar pegar os dados que foram submetidos lá pelo formulário de entrada. Então nesse formulário pode ser que venha código, pode ser que venha nome, pode ser que venha data de início, pode ser que venha data término. E aqui eu estou pegando, né? Aqui eu estou pegando a URI é tudo que vem depois do nome, do endereço inicial da URL, por exemplo, localhost / aqui no caso escola AWS, tá? E aí o que vem depois é uma carry string, tá? O que é carry string? É cada partezinha da consulta lá da minha URL, né? Lá na minha URL, quando eu digito alguma coisa no browser, né? Ou então quando eu envio o formulário também via GET, ele pode vir assim, né? Então cada partezinha lá da URL a gente dá o nome de carry string. Então aqui eu estou separando a carry string para poder pegar os parâmetros lá que eu recebi. Muito bem. Aqui então eu monto minha consulta preparada, que todo mundo já sabe o que é uma consulta preparada. E o fato novo aqui é esse like. Esse like eu posso fazer consultas, não preciso enviar algo exato para ele. Por exemplo, eu quero alguma coisa que comece com um conjunto de palavras, ou um conjunto de letras, um conjunto de caracteres, ou finalize, né, que termine com um conjunto de caracteres, ou que no meio do que eu quero procurar tenha a palavra ou os caracteres que eu mencionar aqui, tá bom? Esse like aqui numa consulta SQL faz isso, tá? Então isso é ideal quando você vai pesquisar alguma coisa no banco que você não sabe exatamente o que você quer procurar, tá? E aí você só manifesta lá a vontade, o desejo de pesquisar dessa forma. Muito bem, aqui eu estou pegando a variável nome e estou fazendo com que ela seja agora, né, colocando esse percent na frente e o percent logo após o que eu digitei lá, o que eu recebi como nome. É isso aqui que vai fazer o que eu falei. Ele vai pegar isso aqui, ó,
o nome que eu digitei e vai entregar para consulta. E aí ele vai pegar essa palavra, essa frase, esses conjuntos de caracteres em qualquer parte do nome do curso, né, que eu estou pesquisando, tá? E agora, então, na linha 30, eu monto a minha consulta preparada, né? Me informa que MySQL prepare a conexão, né, que está vindo lá do arquivo conexão PHP, e a minha query que está vindo aqui nessa consulta SQL. E aí então eu construo, né, os meus parâmetros, é o bin de param, eu construo meus parâmetros, né, que eu quero entregar para a minha declaração, pelo meu statement. Então o statement recebe uma consulta preparada e aqui então eu envio os parâmetros, lembrando aqui, né, string, 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 ou seja, estou enviando id como string, nome como string, data início como string e data término como string. E aqui eu estou mandando ele executar essa declaração. Uma vez que ele execute essa declaração, agora eu peço para que ele retorne o resultado, os resultados dessa execução, do que foi executado aqui. Eu quero que ele mande o resultado para mim. E esse resultado está na variável result. Bom, então, nesse caso, eu estou chamando um template, né, que está lá em pesquisar.tpl.html. Lembrando que em outro momento, né, lá no Alunistar, eu fiz o código PHP todo aqui. Olha, aqui eu já estou pegando de um template externo, que é uma boa prática isso aqui. Estou pegando do template externo. Feito isso, aqui vai ser exibido, né, o dado que foi encontrado. E então aqui, ó, eu vou fechar o conjunto de resultados, fechar minha declaração e fechar minha conexão. E pronto, colocar o rodapé da minha página. Pronto. Neste caso aqui, o meu arquivo, né, que é um arquivo que é responsável por pesquisar, tá? Um detalhe aqui na nossa consulta é isso aqui, ó. Selecione todos os campos, as colunas da tabela curso, onde o ID, né, igual a isso aqui, ou nome, né, contendo no meio alguma coisa que eu coloquei lá, ou data início ou data término. Qualquer um desses critérios que for satisfeito pela minha consulta, ele vai executar e entregar o resultado. E é isso aí. Agora, na nossa sequência aqui, eu vou mostrar para vocês o script PHP que recebe a requisição GET enviado via HTTP quando você clica lá no link na tabelinha lá que está exibindo os resultados, né, para editar. Então, quando você clica ali, ele está enviando o ID, né? Está enviando o ID. Então eu pego esse ID aqui com meu request. Se não vier nada, a gente já sabe que esse coalesce aqui, se nada vier aqui, ele vai colocar uma string vazia. E aí eu verifico, o método é post. Se o método for post, eu vou chamar o formulário de alteração que a gente já conhece, tá? Que é simplesmente ele vai dar o update, né? Ele vai abrir aqui chamar o alterar.php, que vai fazer a devida alteração, que seria aqui, ó. Se eu pegar aqui em alterar, ele vai receber o código, né? Vai receber o nome. Na verdade, isso aqui é na modo antigo, tá? No nosso formulário antigo. Porque esse alterar, de fato, a gente já está fazendo direto lá no incluir. Lembra do incluir? Então, no caso, quando a gente vai incluir, eu já verifico se já existe ou não. Eu não, neste framework eu nem estou usando, mas eu vou explicar mesmo assim quando é que eu vou usar o editar. Então, nesse caso do editar, né? Se ele recebeu aqui via post, ele vai chamar lá o formulário para alterar. Agora, se foi lá, clicou na URLzinha lá, né? Cliquei lá no link para editar, aquele botão editar,
Aí então ele vai fazer uma consulta preparada, onde eu estou enviando o ID como parâmetro, né? Aqui eu vou criar meu statement, minha declaração, que vai receber a consulta preparada. Uma consulta preparada MySQL prepara e recebe uma conexão e a consulta que eu quero. Depois essa declaração vai buildar, vai construir os parâmetros, né? Bin de parâmetro. Eu vou estou informando aqui que o parâmetro é inteiro e que o parâmetro está na variável código. Então, eu estou recebendo o ID, né, pelo formulário de entrada e colocando esse ID na variável código. E aqui eu processo tudo aquilo que eu quero aqui nesse caso. Uma vez feito isso, eu vou lá na minha declaração, pego o resultado e esse resultado então eu coloco na minha variável result. O result então vou pegar esses resultados como um vetor associativo, que é para eu resgatar esses valores, eu vou pegar via colchetes. Lembra bem disso? Então, quando eu faço via fetch assoc, eu pego via colchetes. Quando eu pego via objeto, fetch object, eu uso a setinha, né? E aqui eu tenho o formulário editar TPL, que vai exibir efetivamente o registro que eu encontrei, tá? Feito isso, eu vou fechar o conjunto de resultados, fechar a minha declaração e fechar a minha conexão e mostrar o rodapé. Pronto, finalizado todo o nosso conjunto, né, de ações CRUD para o nosso projeto lá, Escola AWS. Bom, agora vamos ver como que está ficando a nossa aplicação. Se a gente fizer aí um esforço na memória e começarmos a relembrar de como que tudo isso começou, né? Assim, ainda tem muito, mas muito o que fazer, né? Nós apenas fizemos um módulo completar o ciclo CRUD, mas falta ainda muita coisa para fazer. Faltam os relatórios, por exemplo, né? Falta fazer os demais módulos, né? Falta criar a pauta, mas assim, a gente está conseguindo ir levando a aplicação a um nível um pouco mais profissional. E eu estou tentando levar para vocês um conjunto de boas práticas para a gente utilizar durante o desenvolvimento do nosso desenvolvimento propriamente dito, né? Quando a gente estiver trabalhando profissionalmente, né? Que eu espero que todos consigam trabalhar profissionalmente aí na área, né? Então tá assim, a cara dela tá assim, ó, localhost, escola AWS. E aí nesse localhost escola AWS aqui nós temos a página inicial lá na página index oficial, né? E aí temos o conjunto de menu. Essa aplicação está sendo desenvolvida com Bootstrap, Font Awesome, né? E isso aí já dá uma alavanca, né, a nossa produtividade. Então aqui está os módulos, o módulo curso. O módulo curso aqui já de cara ele mostra a parte de listar. Aqui a gente tem as operações CRUD, né? Aqui eu tenho inserir, vou inserir um novo curso aqui, curso de desenvolvimento Ruby on Rails, né? E vou escolher uma data de início aqui para agosto, botar aí dia 7 de agosto, e vamos fazer com que ele termine vamos lá, colocar aqui em dia 30 de novembro, e vamos salvar. Aqui ele então vai salvar e vai voltar para a página inicial, que é aquele header que a gente colocou lá. Ele faz muito bem, curso de, né? Esse curso teste 2, eu vou editar esse curso teste 2, ó. Não é curso teste 2, é curso teste 3. Vou salvar, beleza, a atualização rodando. Esse curso teste 3 está fora de contexto, eu vou excluir.
cliquei aqui, pedi para excluir, volta novamente para a tela. Aqui no caso de excluir, eu não tenho registro, né? Eu não sei qual é o código aqui. Deixa eu até voltar lá e ver, fazer uma listagem. Eu quero excluir aqui o 11, o registro 11. Então eu vou excluir o registro 11, vou digitar aqui o código 11 e vou pedir para excluir. Vamos ver se ele excluiu, beleza, excluiu. Cai naquele caso, se eu pedir para excluir, mas não informar, eu não recebi um código, ele então apresenta para mim o formulário para eu indicar qual é o código. E no pesquisar aqui, eu vou escolher aqui um curso, né? Eu vou pegar, não sei qual é o nome correto não, mas eu sei que tem Rail no nome. Vou pesquisar, ele vai lá e acha para mim o Rail. Então, gente, é maravilhoso. Isso aqui, nosso CRUD está funcionando perfeito para esta tabela. Embora ainda tenhamos muito o que fazer, mas o que está pronto já dá uma satisfação enorme para a gente, porque a gente chegou até aqui e fechamos o CRUD. Agora é só dar uma olhadinha no projeto, ver como que se faz cada parte, passo a passo, para que vocês entendam como que a gente desenvolve uma aplicação modular integrada. Eu poderia simplesmente ensinar para vocês criar uma aplicação, né, digamos assim, didática, com coisas bem simplórias que na prática vocês não vão usar. Vocês vão usar, sim, ou dar manutenção em algum sistema já pronto, ou vai ter que criar, né, minimamente usando boas práticas. Então eu estou procurando envolver vocês aí na boa prática, tá? Então nesse caso aí, nosso módulo curso está plenamente funcional com tudo que é necessário para a nossa aplicação. No futuro nós vamos criar lá uma tabela de usuários, colocar perfis de usuários, e aí para entrar na aplicação nós então exigiremos o uso de senha. E com a senha então a gente vai escolher qual o perfil do usuário, e com este perfil a gente vai dizer o que ele pode ou não fazer. Mas até lá tem muita coisa para rolar, e aí eu espero que vocês consigam fazer os módulos restantes aí e vai dar tudo certo. E é isso aí, finalizamos então a demonstração completa disso, né? E vamos estudar, não tem outro jeito, temos que estudar. Um grande abraço e até a próxima.